Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. Mais uma vez o assunto é a CPI da pandemia ou a CPI da Covid, se preferir, que hoje cai no colo dos ministros do STF. É possível que tenhamos uma CPI diferente, né, Orengo? Não presencial. Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Realmente, pode ser o caminho. Agora, o Supremo Tribunal Federal deve chancelar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso. Ninguém imagina que seja diferente hoje, até porque o ministro disse que conversou com os colegas para tomar a decisão monocrática, que gerou tanta reação. Agora, como a CPI já está lida, o requerimento foi lido ontem, abrindo prazo para indicação de 10 dias, não faria sentido a essa altura do campeonato o Supremo suspender. Agora, vai discutir aí a possibilidade de restrição em função da pandemia. Ontem a gente teve um pedido, inclusive, do líder do governo para que a CPI não funcionasse nesse momento em função da pandemia, em função dos riscos lá envolvidos. É até interessante, Megali, porque o presidente ele vem criticando os governadores pelo isolamento, pelo lockdown, pelo toque de recolher, e o líder do governo lá no Congresso Nacional usa o argumento do isolamento para impedir a CPI. Está sendo criticado por isso. De qualquer forma, a decisão deve caber ao Senado. O Supremo vai discutir esse assunto, mas há possibilidade, sim, de simplesmente passar a bola para o Senado Federal. Se decidam aí, né? Vocês que se resolvam e verifiquem aí como é que vai funcionar o sistema. Já existe a votação remota, né? Alguns parlamentares estão trazendo outras CPIs, como a CPI das fake news, né? Que está parada desde o início da pandemia, como argumento aí para tentar protelar. A gente vai ver nos próximos dias esse jogo de empurra, né? Aliados do governo tentando deixar para depois a CPI, e quem quer e tem interesse na investigação tentar fazer o quanto antes possível aí a primeira sessão, né? Teremos 10 dias de prazo e já começou uma briga, Megali, a briga dos partidos, né? Para presidir ou relatar a CPI. E aí é a regra da proporcionalidade, né? Proporcionalidade são 11 parlamentares. Na contabilidade, neste momento, o governo está com dificuldade de formar maioria. Sempre tem essa estratégia, essa articulação. Os governos tentam formar maioria para conseguir conduzir os trabalhos da CPI na presidência e na relatoria. Hoje dos 11 membros aí, a gente fazendo uma conta, apenas 4 parlamentares devem estar mais alinhados ao governo. Deveremos ter uma maioria independente e de oposição, né? E isso pode ser, claro, ruim para o governo federal, né? Pode ser menos previsível a CPI. Tá certo que falar sobre CPI previsível é muito difícil. Sempre tem aquela história da CPI. A gente sabe como começa e não sabe como termina, né? Agora, as brigas aí pela relatoria e pela presidência devem circular em torno aí do MDB, que é o maior partido, também o PSDB está brigando, e ainda tem o PSD. São partidos que podem abocanhar aí esses cargos, e isso deve ficar para os próximos dias aqui no Senado. Agora, Orengo, você falou num prazo de 10 dias, quer dizer, tudo funcionando de acordo com os conformes, já poderíamos ter sessão não na semana que vem, na outra, né? E aí a tendência é que dentro desse prazo de 90 dias, os membros da CPI já vão para as cabeças logo, já convoquem Pazuello, presidente, Mandetta, ou de imediato, ou em geral come-se pelas beiradas, até que o prato principal chegue mais tarde. Geralmente na primeira sessão já define o roteiro de trabalho, Megali, isso vai ser importante para a gente saber dos rumos da CPI, mas aí os requerimentos já são apresentados. E os requerimentos com convocação, então com certeza o ministro da Saúde vai ser convocado, né, ou convidado, tem um acordo lá para ele ir à sessão. Não faria sentido ter uma CPI da Covid e o ministro não estar presente, né? O atual ministro, os ex-ministros também devem ser convocados, né, integrantes do governo, membros de órgãos de fiscalização, né? Então isso vai acontecer, né? E aí começa aquela guerra também, né, de aliados do governo querendo trazer para a CPI pessoas mais próximas e a oposição, naturalmente, querendo trazer para a CPI pessoas que possam causar algum desconforto ali para o governo. Isso vai acontecer. No fundo, tem sempre aquele jogo político, né? E vai ter aquela disputa dos 15 minutos de fama, porque CPI é sempre parlamentar se estapeando aqui para pegar o microfone, para falar. São 11 membros, mas os líderes partidários podem falar também. Então, o que vai ter de gente aqui na fila de espera para falar, né? Assim como foram as outras CPIs. Agora é esperar esse prazo de 10 dias. Agora, em relação aos convocados, é claro que Pazuello, eventualmente Bolsonaro, serão os pratos principais, né?
os depoentes que mais vão chamar atenção, mas o Mandetta é um cara que a gente meio que sabe o que vai falar, a gente já viu entrevistas dele no Roda Viva, longas entrevistas. Só de ministro da Saúde falando. Tem 4 aí, viu, Mega? Pois o Mandetta, Nelson Teich, tem Pazuello e o atual ministro Marcelo Queiroga. Agora, os presidentes não costumam ir às CPIs, né? Não devem ficar de fora, né? Assim como os governadores, né? Já tivemos governador convocado, né? Mas tem aí questões legais também. Ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estava citando o artigo lá do regimento interno que impede de investigar estados. O caminho, né, foi encontrado ali para atender pedidos de parlamentares aliados do governo, foi o seguinte: olha, vamos investigar estado quando tiver distribuição de recurso federal para estado. E tem diversas operações aí que investigaram recursos federais que foram desviados, possivelmente desviados, estão sendo investigados. Então isso vai ser realmente alvo de apuração, né? E aí essas autoridades locais, de alguma forma, poderão ser convocadas, né? Mas o foco maior da CPI, não tem jeito, né? Vai ser aqui o Executivo Federal. E eu tenho muita curiosidade de ver o depoimento do Nelson Teich, de saber como foi aquele mês, de enxergar o governo pela lente do Nelson Teich o breve. Foi ministro durante um mês só. Rodrigo Orengo volta com outras informações a qualquer momento, amanhã neste mesmo horário. Bom trabalho, Orengo. Valeu, bom trabalho, até mais.